Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Dando prosseguimento às celebrações da Semana Santa, vamos rezar agora o ofício das trevas, Matutina Tenebrarum. O nome deriva-se de três situações de trevas: as trevas naturais de meia-noite, da meia-noite ao anoitecer, ou seja, as horas destinadas à recitação do ofício, lembrando as palavras de Cristo preso nas trevas da noite: ec est hora vestra et potestas tenebrarum, esta é a vossa hora e do poder das trevas. Simboliza também as trevas litúrgicas, quando durante as cerimônias da paixão apagam-se todas as luzes da igreja, exceto uma, e as trevas simbólicas da paixão. Canta-se esse ofício ao cair da noite. Por este motivo, o auxílio das luzes e de velas torna-se indispensável. No presbitério é colocado um candelabro de 15 velas. No final dos salmos que vão sendo lidos, o coroinha apaga as velas. Ao mesmo tempo, as luzes da igreja vão sendo apagadas também. As velas vão sendo apagadas sucessivamente, até restar apenas uma. Ao término do ofício, o oficiante e os que o seguem fecham o livro com estrépito. As velas que vão se apagando representam os discípulos que pouco a pouco abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo durante a paixão. A única vela que resta significa nosso Senhor, que por breve tempo se retira do meio dos homens e baixa ao túmulo para reaparecer pouco depois, fulgurante de luz e de glória. No fim, apagam-se as luzes para simbolizar o luto da igreja e a escuridão que baixou sobre a terra quando nosso Senhor morreu. O ruído no fim do ofício de trevas significa o terremoto e a perturbação dos inimigos e recordam a desordem que sucedeu na natureza com a morte de nosso Senhor. Iniciemos esta piedosa oração litúrgica da Igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o Autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, como perfeita oblação. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Salmo 38. Prece de um enfermo. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais.
Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé é como um sopro, ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Segunda parte do Salmo 38. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança, de todo o meu pecado libertai-me, não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca. Porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai longe de mim vossos flagelos, desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigido as suas faltas, como a traça destruir sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece, escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Salmo 51. Contra a maldade do caluniador. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Por que é que te glorias da maldade? Ó injusto prepotente, tu planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade. Só gosta das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vai extirpar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força. Mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes, e espero em vosso nome, porque é bom, perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Não haja nenhum imoral ou profanador, como Esaú, que, por um prato de comida, vendeu seus direitos de filho primogênito. Bem sabeis que a seguir foi rejeitado, quando quis obter a bênção como herança. Não encontrou modo para seu pai mudar a decisão, embora lhe pedisse com lágrimas. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades, som da trompeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse, pois não suportavam o que for ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado! Não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra não escaparam do castigo. Menos ainda escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz aquele dia abalou a terra, agora diz: mais uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só o que é inabalável. Já que recebemos de um reino inabalável, conservemos bem essa graça. Por meio dela, sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe, isto é, com respeito e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Depois que percebestes a voz vinda das trevas e o Sinai ardendo em fogo, a mim chegastes e dissestes: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Aproximaste-vos, irmãos, da cidade do Deus vivo, da Sião celestial. O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória, nos mostrou sua grandeza. Leitura do Tratado sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho Bispo. Irmãos caríssimos, o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Daqui se conclui que o mesmo evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos, amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou até dar a sua vida por nós.
É certamente a mesma coisa que se lê nos Provérbios de Salomão: quando te sentares à mesa de um poderoso, olha com atenção o que te é oferecido, e estende a tua mão, sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. Ora, a mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e o sangue daquele que deu a sua vida por nós. Sentar-se à mesa significa aproximar-se com humildade. Olhar com atenção o que é oferecido é tomar consciência da grandeza desta graça e estender a mão, sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes, significa o que já disse antes. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, também devemos dar nossa vida pelos irmãos. É o que diz o apóstolo Pedro: Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Isto significa preparar coisas semelhantes. Foi o que fizeram com ardente amor os santos mártires. Se não quisermos celebrar inutilmente as suas memórias e nos sentarmos sem proveito à mesa do Senhor, no banquete onde eles se saciaram, é preciso que, como eles, preparemos coisas semelhantes. Por isso, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, não recordamos os mártires do mesmo modo como aos outros que dormem o sono da paz. Ou seja, não rezamos por eles, mas antes pedimos para que rezem por nós, a fim de seguirmos os seus passos, pois já alcançaram a plenitude daquele amor acima do qual não pode haver outro maior, conforme disse o Senhor. Eles apresentaram a seus irmãos o mesmo que, por sua vez, receberam da mesa do Senhor. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo Senhor, mesmo que por sua causa soframos o martírio até o derramamento do sangue. Ele teve o poder de dar a sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quando queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ela revestida de incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar. Entretanto, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Finalmente, ainda que os irmãos morram pelos irmãos, nenhum mártir derramou o seu sangue pela remissão dos pecados de seus irmãos, como ele fez por nós. Isto, porém, não para que o imitássemos, mas como um motivo para agradecermos. Portanto, na medida em que os mártires derramaram seu sangue pelos irmãos, prepararam o mesmo que tinham recebido da mesa do Senhor. Amemo-nos também a nós uns aos outros, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Foi nisto que a nós se mostrou o amor de Deus, que o Deus Pai tem por nós. Enviou-nos seu Filho unigênito para que nós vivamos por ele. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Deus nos amou por primeiro e enviou-nos seu Filho unigênito, como vítima por nossos pecados. Se Deus nos amou deste modo, também nós nos devemos amar. Salmo 61. A paz de Deus. Os ímpios disseram: oprimamos o homem justo, ele é contra as nossas obras. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só ele é meu rochedo de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só ele é meu rochedo de salvação. Só ele é meu rochedo de salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só ele é meu rochedo de salvação, a fortaleza onde encontro segurança.
Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo, como a parede que começa a inclinar-se ou um muro que está prestes a cair? Combinaram em empurrar-me lá do alto e se comprazem em mentir e enganar, enquanto eles bendizem com os lábios, no coração bem lá do fundo amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio, rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos, e se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi. O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os ímpios disseram: oprimamos o homem justo, ele é contra as nossas obras. Salmo 66. Todos os povos celebram o Senhor. Carregou os pecados de muitos e pediu em favor dos injustos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Carregou os pecados de muitos e pediu em favor dos injustos. Cântico de Colossenses. Cristo, o primogênito de toda a criatura e o primogênito dentre os mortos. É no Cristo que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda a criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes cá nos céus, sejam eles principados, potestades, por ele, para ele foram feitos, antes de toda criatura ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos,
a fim de ter em tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprouve-lhe também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É no Cristo que nós temos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Leitura breve da carta de São Paulo aos Efésios. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. A mesma coisa que vos fiz, vós deveis fazer também. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Diz o Mestre e Senhor: o meu tempo é chegado, eu farei minha Páscoa com os meus em tua casa. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora e gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada aos ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Mestre e Senhor: o meu tempo é chegado, eu farei a minha Páscoa com os meus em tua casa. Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo destruiu a morte, ressuscitando renovou a vida, e peçamos com humildade: santificai, Senhor, o povo que remistes com vosso sangue. Jesus, nosso Redentor, concedei que pela penitência nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Santificai, Senhor, o povo que remistes com vosso sangue. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa mãe, consoladora dos aflitos, para podermos confortar os tristes como o mesmo auxílio que o de vós recebemos. Santificai, Senhor, o povo que remistes com vosso sangue. Concedei aos vossos fiéis a graça de tomar parte da vossa paixão por meio dos sofrimentos da vida, a fim de que também neles se manifeste a vossa salvação. Santificai, Senhor,
o povo que remistes com vosso sangue. Senhor Jesus, que vos humilhastes na obediência até a morte e morte de cruz, ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. Santificai, Senhor, o povo que remistes com vosso sangue. Tornai os corpos de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhantes à imagem do vosso corpo glorioso, e fazei-nos dignos de participar um dia com eles da vossa glória. Santificai, Senhor, o povo que remistes com vosso sangue. E a nossa prece prossigamos, implorando a vinda do reino dos céus, com as palavras com que Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.